Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de geradores, dando seguimento à nossa playlist de eletrodinâmica. Bem, começamos com uma coisa um pouco triste aqui, né, que é chamar isso aí de força eletromotriz. O que é força eletromotriz? É uma, abre aspas, uma certa vontade que um gerador tem de causar uma diferença de potencial. Aí a gente vai representar com essa letra E feita à mão, que parece um 3 espelhado, né? E o nome é bem infeliz, porque isso não é força. Quem estudou as leis de Newton sabe o que é força, não é isso aqui. E motriz dá a ideia de movimento, e nem sempre tem a ver com movimento. Então, um nome super mal escolhido, mas vamos ter que lidar com isso que historicamente está consagrado. Então, se o gerador quer criar uma diferença de potencial e ele tem uma resistência interna, parte da DDP vai se perder por efeito Joule, né? Efeito Joule fala mais sobre potência, mas a gente pode pensar também como queda de potencial elétrico. Então, para a gente enxergar isso, basta você ver esses pontos A, B e C, que a DDP entre o ponto A e C é igual a DDP do ponto AB mais a DDP do ponto BC. Enxergamos aí? Isso dito, ó, a DDP total vai ser a DDP que a pilha quis criar, que a gente chama de força eletromotriz, só que eu tenho uma perda de potencial aí que tem a ver com a intensidade de corrente multiplicado pela resistência. Bem, eu acabei de falar que isso tem a ver com efeito Joule, né? Efeito Joule fala de potência, então vamos multiplicar tudo por intensidade de corrente para ver o que acontece. Então o I vai ser EI, né? Então estou multiplicando tudo por intensidade de corrente. Intensidade de corrente ao quadrado multiplicado pela resistência. Isso aqui é a potência que o teu gerador vai te dar entre os pontos A e B. Então isso aqui é a potência útil. EI, vou manter assim, é a potência gerada, ou seja, o total de potência aí que tua bateria, tua pilha, enfim, seu gerador te ofereceria se ele não tivesse resistência interna. E a perda de potência está aqui. Tecnicamente eu não deveria falar perda de potência, e sim transformação, e nós sabemos que por efeito Joule essa potência aí vai ser transformada em calor. Bem, isso dito, a gente pode pensar em termos de rendimento, né? Potência total é I, como eu falei, mas infelizmente tem uma resistência interna causando uma perda, e o que você vai utilizar é essa expressão. Se a gente quiser pensar em termos de rendimento, poderia dividir a potência útil pela potência total e o valor que desse deu, e não tem unidade porque a comparação de grandeza é da mesma natureza, muito comumente expresso em percentual. Se você quiser comparar isso com a segunda lei da termodinâmica, talvez não seja uma comparação muito rigorosa, mas te dá uma ideia legal do que acontece. Teu gerador quer te dar essa quantidade de potência aí. Mas na prática, a potência útil não vai ser igual à potência gerada, porque parte dela vai ser transformada em calor devido ao efeito Joule. Não ficou com a carinha da segunda lei da termodinâmica, você que por acaso já estudou isso? Tem tudo a ver, não é? Porque não deixa de ser uma máquina. Bem, meus caros, tive que dar uma pausada no vídeo porque é uma idiosincrasia de cidade do interior. Hoje, como está fazendo aula aqui em Carmo, é comum passar carro de som, e esse especialmente estava falando de óbito de um cidadão aqui, né? Mas então, seguindo, segue a vida. Se fosse numa sala de aula comum, teria outras perturbações. Isso acontece. Bem, uma visão que a gente pode discutir é o seguinte: você pode querer enxergar como vai o teu potencial elétrico ao longo do espaço de uma pilha. Lógico que isso aí é altamente teórico, porque eu já falei para vocês que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, você chegou na pilha, em determinado ponto ela vai querer gerar uma
força eletromotriz, né, que nada mais é que uma expressão de potencial elétrico, só que ela vai dar de cara com uma resistência, então parte desse potencial cai na proporção da resistência multiplicada pela intensidade de corrente, e o que a pilha entrega para o exterior é esse potencial aqui. Beleza, pessoal? Sendo que isso é uma visão puramente teórica, porque numa pilha tudo acontece ao mesmo tempo. Tanto a força eletromotriz querendo gerar um potencial elétrico, como a perda de potencial devido a pilha ter uma determinada resistência. Bem, vamos ver isso na prática. Essa aula está bem teórica, né? Até porque é necessário a gente entender a teoria, mas vamos ver como é que funciona. Eu tenho uma potência de gerada de 600 watts aí. Então, minha potência, né, I vai ser de 600 watts. Qual vai ser a intensidade de corrente? Bem, a força eletromotriz é de 120, intensidade de corrente, 600, corta. Então, intensidade de corrente 60 por 12, 5 ampere. Está respondida a primeira pergunta. Qual vai ser a potência consumida pela resistência interna? Bem, a potência consumida, ok? Que é transformada em calor, né? Então, vai ser o calor vezes o tempo que isso aí vai acontecer, né? Porque em tempo é uma potência térmica. Você pode pensar em termos de intensidade de corrente ao quadrado multiplicado pela resistência. Bem, a intensidade de corrente é de 5 ampere, então 5 ao quadrado, resistência de 2 ohms, 25 vezes 2, se perdem aí, transformado em calor, melhor dizendo, 50 watts. Se você quiser pensar em termos de rendimento, a potência útil seria esse 600 menos 50, então 550, dividiria 550 por 600, mas não é a proposta desse exercício, beleza? Só a gente ainda está aquecendo os motores. Bem, eu tenho aqui já uma pilha de 100 volts, resistência interna de 2 ohms, ligada a uma lâmpada incandescente de 8 ohms. Qual vai ser aí a intensidade de corrente, a potência útil, o rendimento? Bem, a DDP U é igual a E menos RI, então eu posso pensar assim, ó. A DDP gerada aqui vai ser igual, ó, a essa mesma intensidade de corrente vezes a resistência, então eu vou ter intensidade de corrente vezes 8 ohms, que na verdade tem tudo a ver com o que vai ver aí em termos de potência útil mais tarde, tá ok? Porque aqui é que você acende a lâmpada. A força eletromotriz 100 volts e a queda de DDP tendo a ver com a resistência interna 2 menos intensidade de corrente. Então o que é que eu vou ter? 8 mais 2, 10, e é igual a 100, fazendo com que a sua intensidade de corrente seja igual a 10 ampere. Seguindo isso, qual vai ser a potência útil? A potência útil vai estar nesse trecho aqui, ó. Se eu multiplicar aqui tudo por I, o que é que eu vou ter, ó? O I, que é a potência útil, vai ser EI menos I ao quadrado vezes R. Como é nesse trecho aqui, eu também posso pensar em termos de qual DDP está entre A e B, passando uma intensidade de corrente que eu já achei aqui, multiplicado por esse resistor de 8. Então, vamos ver aí, vamos ver. Potência útil, acho que a gente dá para fazer das duas formas. EI, então 100, multiplicado pela intensidade de corrente, 10, menos 10 ao quadrado vezes a resistência interna. Então, minha potência útil vai ser de 1000 menos 800 menos 200, desculpa, eu já estou querendo dar o resultado é 800, menos 200, então minha potência útil vai ser de 800 watts. Como eu falei para vocês, eu já estava pensando aqui
estava me adiantando mentalmente uma solução alternativa, é você pensar a potência dissipada pela lâmpada, propriamente dito. O valor tem que bater igualzinho, ó. Potência útil pode pensar em termos de intensidade de corrente vezes a resistência. Vou botar R maiúsculo para não confundir com a resistência interna, beleza? Então a potência útil vai ser intensidade de corrente, que a gente calculou de 10 amperes, isso aqui é ao quadrado, né, gente? Opa, ao quadrado, multiplicado por 8, dando os mesmos 800 watts. Tá vendo? Tanto faz fazer de um jeito quanto do outro, que o resultado é o mesmo. E qual vai ser o rendimento? O rendimento vai ser os seus 800 watts de potência útil, dividido pela potência lançada aqui, né, que é I, 100 vezes 10. Dividido por 1000. Então, isso aí dá 0,8. Se eu quiser pensar em termos de percentual, 80%. Tranquilaço, pessoal? Vida que segue? Vamos lá. A outra forma de você enxergar isso tudo é pensar em termos de curva de um gerador. Então, eu tenho aqui um gerador com uma determinada força eletromotriz. Aqui vai ser a corrente de curto-circuito, então vou explicar para vocês do que se trata. Quando eu pego a pilha e junto um fio grossão aqui, com resistência praticamente igual a zero, a minha diferença de potencial nos pontos A e B vai coincidir com a diferença de potencial da própria pilha. Então, ó, U é igual a E menos RI. E nesse caso, como é igual a zero, coincidindo com a pilha, zerei aqui e eu vou ter uma corrente aqui. Só que não é uma corrente qualquer. Quando o potencial entre A e B é igual a zero, liguei um fio grossão, o que vai estar acontecendo é o curto-circuito. Então, a força eletromotriz é igual à resistência interna multiplicado pela corrente de curto-circuito. Por outro lado, quando a minha intensidade de corrente é zero, o que eu vou ter? U é igual a E menos RI. Quando a minha intensidade de corrente é igual a zero, a DDP é a própria força eletromotriz, está aqui, ó. Então, quando eu coloco as curvas do gerador, esse valor aqui me dá diretamente a força eletromotriz e esse valor me dá diretamente a intensidade de corrente de curto-circuito. Belezura pura, pessoal? Olha, planejei essa aula para ir mais adiante, mas eu estou vendo aqui que eu estou com 12, quase 13 minutos de aula, ainda tenho 3 pranchetas. Vamos dividir essa aula em 2 para fazê-la com calma? Eu estou achando melhor. Então, vamos parar por aqui, deixando vocês com aquele abraço. E na próxima aula eu começo com essa prancheta aqui para poder explicar a questão que está vindo adiante. Beleza, pessoal? Aquele abraço.